Eles erraram muito nas relações anteriores. Eu achei que casando eu sairia daquela situação e ia viver de uma forma diferente. A minha relação com a bebida, eu bebia de segunda a segunda. Tinha dia que eu parava de trabalhar 9 horas da noite, chegava em casa meia-noite, 1h e saía de casa para trabalhar cedo. E agora, o alcoolismo está colocando em risco o relacionamento atual. A sensação que eu tinha é que eu falava outra língua. Porque eu falava as coisas, eu tentava falar e de jeito nenhum aquilo funcionava. Quando ela disse, ó, chega e foi embora, você não esperava por isso? Não esperava por isso. O que pode acontecer no relacionamento quando a esposa é controladora, acaba tomando conta de tudo? Para muitas pessoas pode até parecer um casamento perfeito, só que na maioria dos casos, e no caso que a gente vai ver hoje, o marido foi ficando cada vez mais acomodado, ficou sem iniciativa. E além disso, ele bebia muito e os dois tinham vários problemas. O relacionamento, que já estava por um fio, chegou no limite. Mas o que precisava mudar para que esse relacionamento não acabasse? Daqui a pouco nós vamos saber na entrevista que o Renato e a Cris fizeram com o casal. Antes, nós vamos ver quais os pontos principais que marcaram a personalidade de cada um. Vamos começar com a história de vida do Ricardo. Acompanhe com a gente. Minha infância foi uma infância tranquila. Meu pai saiu de casa, eu tinha 7 anos e foi morar com a outra família. A minha adolescência, eu gostava muito, era de sair para balada, para bagunça, sair para beber. A minha relação com a bebida, eu bebia de segunda a segunda. Tinha dia que eu parava de trabalhar 9 horas da noite, chegava em casa meia-noite, 1h e saía de casa para trabalhar cedo. Eu bebia tanto assim que eu achava que eu estava suprindo alguma necessidade, porque você estava ao redor de amigos e tal, então você bebia para ficar contente ali. Só que a hora que passava a bebida, você caía novamente. Antes de conhecer a Fernanda, eu achava que o casamento era um mundo de fantasia. Achava que não existia casamento feliz, não existia um casamento real. Achava que o homem casava mesmo para ter uma esposa dentro de casa, para lavar, passar e cozinhar e para ter vida íntima. Só que depois eu vi que o negócio não é esse. Como é que algum relacionamento pode dar certo com esse tipo de ideia, né? Se já se vai para o relacionamento programado com esses pensamentos. Muitas são as pessoas que hoje agem dessa forma por conta das bagagens que trouxeram do passado. Elas já foram programadas a agir dessa forma. E elas entram no relacionamento com esse pensamento e isso vai gerando consequências, né? Mas agora a gente vai saber como foi a vida da Fernanda, as suas origens, a sua família e o passado dela. Acompanhe. Quando eu tinha 17 anos, meus pais se separaram. E aquilo para mim foi uma surpresa, porque como sempre foi um relacionamento muito tranquilo, a gente não presenciava brigas nem nada, para mim, na verdade, foi uma surpresa realmente. Por ver minha mãe, que ficou sofrendo tudo, meu pai tinha ido embora, para fugir daquele problema, daquela situação, na época, eu tinha um namorado, eu estava namorando já tinha 2 anos, eu comecei a namorar aos 15, que foi o meu primeiro marido, e eu achei que a solução era casar. Acabei casando para sair daquela situação. Meu primeiro casamento, a princípio, era tudo mais tranquilo. Mas com o tempo a gente tinha muitas brigas, ele sempre foi um pouco mais fechado, então não tinha muito entrosamento com a minha família. Aí eu tive a minha primeira filha, uns 2 anos depois, mais ou menos, a gente acabou se separando por conta das brigas. A gente brigava muito e era uma relação muito difícil. A princípio eu tinha uma referência boa de casamento, porque os meus pais sempre viveram de forma tranquila. Eu sempre vi meu pai muito presente, a minha mãe também muito cuidadosa. Só que com essa separação, aquele modelo de casal perfeito, que é o que eu pretendia seguir para minha vida, de repente eu vi aquilo tudo não deu certo. Depois que terminou meu casamento, eu não me sentia preparada para outro relacionamento. Eu fiquei uns 6, 7 anos mais ou menos sozinha. Tive 2 relacionamentos curtos, nada que pretendia casar, mas eu não me sentia preparada para ter um outro relacionamento.
E muitas pessoas trazem essa bagagem. Além de trazer a bagagem da família, traz de outros relacionamentos que tiveram. E isso vai acompanhando a pessoa. É verdade, é isso que constrói alguns certos tipos de comportamento, de ações, de reações. A pessoa vai tentando acertar e não consegue. É como nós vimos agora. Tanto a Fernanda como o Ricardo têm bagagens dos relacionamentos anteriores. Claro, com uma diferença. Enquanto ele traía, ela era traída e a tendência foi com que eles viessem a piorar. É isso que acontece quando a pessoa traz consigo essas bagagens. Bom, então vamos entender melhor essa história. O Renato e a Cris bateram um longo papo com o casal. Acompanhem. Fernanda e Ricardo, vocês dois, antes de se conhecerem, já tinham tido casamento anterior, não é isso? Vocês foram casados anteriormente. Vamos começar com a sua história, Fernanda. Você foi casada anteriormente, por que não deu certo? Eu casei muito nova, a princípio para sair um pouco da situação que meus pais viviam, porque eles tinham acabado de se separar quando eu decidi me casar. Então, com aquele erro de não saber como lidar com aquela situação dentro da minha casa, porque era algo que a gente não esperava, eu achei que casando eu sairia daquela situação e ia viver de uma forma diferente. Casou para sair da situação familiar. Exatamente. Quer dizer, motivações erradas. Né? Exatamente. Quer dizer, quando a coisa começa mal, ela já começa pela motivação errada, tem a tendência de continuar e terminar mal, né? Porque você não vai lutar por uma coisa que não era bem aquilo que você queria no início, né? O seu objetivo não era exatamente casar com ele. O seu objetivo era fugir de casa. Exatamente. Então, quando você tem essa intenção, você não vai lutar pelo casamento, você não vai lutar pela pessoa. Você vai ver uma forma de continuar fugindo de casa, mas com ou sem ele, né? E é muito mais comum do que parece, na verdade, porque às vezes a gente tende a pensar que a maioria ou todo mundo casa por amor. E, na verdade, há N razões por que as pessoas se casam. Uma delas é fugir dos problemas familiares. Outros casam por interesse, outros casam para não ficar sozinho, para cumprir um sonho de infância, de criança, para não ficar para titia, etc. Então, quando a pessoa tem a motivação errada para se casar, ela já começa mal. Então, quando os problemas chegam, a coisa só agrava. Chegaram os problemas, inevitavelmente, no seu casamento? Sim. Ele sempre trabalhou muito, eu trabalhava, estudava, mas ele não era muito presente. Trabalhava muito e eu ficava sabendo, às vezes, de traições, mas aí eu não queria acreditar. E, de fato, eu nunca sabia, eu nunca tinha pego nada, mas eu sempre desconfiava. E aquilo, sem maturidade, sem saber como levar aquela situação, uma hora eu decidi que eu não queria mais. E mais uma vez, para fugir daquela situação, eu acabei também voltando para casa da minha mãe. Então foram 5 anos de casamento, você terminou, voltou para casa da sua mãe, dos seus pais. E no seu caso, Ricardo, você foi casado 8 anos. 8 anos. E por que não deu certo? Ela cobrava muito, que eu ficava muito fora de casa. E ela teve um certo ponto da nossa relação que ela quis ir morar próximo da mãe dela. E eu falava que eu não ia. Que era em outro estado? Era em outro estado. E eu tinha aquela que eu casei para ter uma vida a dois. E ela achava que o negócio tinha que estar sempre ao lado da mãe dela. Então você estava decidido que se não fosse ficar juntos e vocês seriam uma família, vocês não iria continuar o casamento? Eu dei a opção para ela voltar. Ela falou que não voltaria. Eu falei para ela que se não voltasse, então a gente iria se separar. Ela falou, então estamos separados. E aí ela ficou para lá e eu fiquei para cá. Foi o fim do seu casamento? Foi o fim do meu casamento. E como você ficou com respeito a relacionamentos? Você decidiu dar um tempo? Você logo se envolveu com outras pessoas? Como foi? Eu fiquei vivendo vida de solteiro, né? Eu fiquei na gandaia. Uma outra, não tinha nada fixo assim. Eu achava que relacionamento era aquilo, era ficar na gandaia. Mas você tinha sido um homem casado. Você então, o seu pensamento sobre casamento era então que era uma prisão, que agora você não está mais casado, posso ficar aí? Eu achava que era uma prisão.
Então, quando ela foi embora, foi um alívio para você? Eu achei que foi um alívio. Foi uma válvula de escape. Agora eu tô livre. Agora eu tô livre para fazer, não preciso dar satisfação mais para ninguém. Mas por que você casou, então, se você achava... Se você não tinha esse compromisso de marido mesmo? Por que você casou? Na época eu não associei muito, porque quando eu conheci ela, eu vivia uma vida de solteiro e de casado. Que eu trabalhava e ficava na casa dela, eu trabalhava e ficava na casa dela. Então eu achei cômodo casar. Eu achei cômodo casar, unir o útil ao agradável. Teria alguém ali para fazer as coisas para mim. Já estava mais ou menos, né? Aquilo que você falou da vaquinha, né? Que você sempre fala da vaquinha, né? Você quer casar? Tá bom, vamos lá, assina um papel aqui, né? Não é exatamente, olha, eu quero passar o resto da minha vida com você, eu quero ser fiel só a você, você é a única mulher na minha vida, eu vou sacrificar a minha vida por você, eu vou fazer tudo por você. Não é isso. Não era essa a concepção que eu tinha. Você entrou pensando no que você ia ganhar com aquilo, não em oferecer algo. Eu entrei pensando nos benefícios. Intenção errada de novo, né? E não nas obrigações. Não nas obrigações. Ok. Não tinha como dar certo, realmente. Nenhum casamento pode dar certo assim. Então, foram 8 anos e terminou o relacionamento. Você caiu aí nas festas, vida de solteiro, ficava com uma, com outra, sem compromisso. E foi assim que vocês se encontraram, Fernanda? Em uma dessas baladas por aí? Eu já estava mais tempo sozinha. Ele não tinha tanto tempo assim. E foi assim que a gente se conheceu. A gente tinha um amigo em comum e nessa eu conheci ele. E aí, Fê? Tudo bom? Tudo? E você? Tudo bem. Prazer. Thalita. Felipe. Eu tô com um amigo, Ricardo. Ele gostou de você. Posso trazer ele aqui? Pode. Posso? Não vai atrapalhar? Não. Beleza, licença. Vamos lá? Não, vamos lá. Vamos lá. Oi, e aí? Fernanda, Ricardo, Fernanda, minha amiga. Oi, tudo bem? Thalita. Prazer. E a gente acabou se relacionando. Nada a princípio pensando em casar. Porque eu queria primeiro me resolver para depois entrar em algum relacionamento. Só que a gente tem que falar que essa fase é necessário não entrar em nenhum relacionamento. Não dá para se curar dentro de um relacionamento, né, Renan? Porque você acaba traindo a si mesmo, você acaba traindo o seu coração, né? Porque você diz, não vou me envolver, não é nada sério, mas aí você, antes de perceber, já é sério. Quando vê, já está envolvido, você já está pensando em alguma coisa mais séria. E outra coisa que você citou, que é curioso, é muito curioso, que as suas histórias eram parecidas. Existe uma coisa sobre isso que nós já percebemos, que pessoas que se encontram com histórias parecidas, elas se atraem. É como assim, bom, ela me entende, ela vai me entender, ou ele vai me entender porque já aconteceu com ele, então ele não vai fazer comigo, não é? Foi mais ou menos assim que você percebeu, não sei se ele percebeu a mesma coisa. Exatamente. Foi mais ou menos essa história. Como ela gostava de sair, eu também gostava de sair, eu falei, opa, tá aqui, então... Já não vai me criticar por causa disso. Já não vai me criticar não é um por eu sair, por eu... Então, se eu gosto de sair, ela também gosta, vamos unir o útil ao agradável. Então, quando eu entrei nesse relacionamento, eu falei, aqui eu achei meu porto seguro, aqui vamos... E não foi muito bem assim, não. Você vai contar daqui a pouco. Mas aí, então, vocês começaram, assim, ficar... E daqui a pouco o que aconteceu? Você se envolveu com ele? Aí a gente começou, saía uma vez, saía outra e vai acabar se atraindo, né? É porque, Fernanda, eu imagino que muitas mulheres cometem esse erro. Você fala para a pessoa, olha, eu já passei por isso, já sofri muito isso aqui, e foi muito doloroso e tal. E a outra pessoa é mesmo, puxa, que coisa, olha, eu também sofri muito. Aí fala. E a mulher, quando vê um homem se abrindo, que é uma coisa assim, rara, né? Mas no namoro ele faz. Quando ele está querendo conquistar, ele faz isso. Aí ele se abrindo assim, pois é, também foi muito difícil para mim. Aí ela pensa, uau, olha só. Essa pessoa me entende, ele nunca vai errar. E ela não sabe
que ele está realmente usando essa técnica que a mulher gosta dessa coisa, né? Puxa, olha, eu entendo você, foi muito difícil para mim também, e tal, porque ele está se abrindo e é uma coisa que não é muito típica do homem. Às vezes não é nem com má intenção, às vezes é exatamente porque ele quer a mesma coisa dela, ele quer que ela saiba o que ele já sofreu, o que ele já passou, na esperança que ela não vai fazer com ele também. Então, mas... Tem os que não têm a intenção, mas tem os que têm a intenção. Tem os dois também. lados, mas o importante frisar aqui é que o seu passado não é garantia que você não vai repetir os mesmos erros. Você tem que passar por um outro processo de aprendizado, de decisão, de desaprender erros e aprender novas habilidades para você não repetir o que aconteceu lá atrás. Será que não seria, por exemplo, se a pessoa entendesse por que a pessoa passou por aquilo, ela poderia então identificar, não, realmente você sofreu muito, mas será que você resolveu essa questão aqui? Exato, né? Entender que ela não simplesmente foi uma vítima do que aconteceu, mas que várias circunstâncias levaram ao acontecido e que essas circunstâncias não necessariamente mudaram já. Né? E você tem que saber de onde a pessoa está vindo para você saber com o que você está lidando ali. Então, você falava que vocês namoraram mais ou menos um ano. Isso. E você nunca esperava que ele iria repetir os erros do passado. É que acho que às vezes a gente acaba não sendo tão sincero quando a gente está nessa fase dessa conquista. Hoje eu vejo um lado um pouco diferente. Às vezes a gente conta só o que fizeram com a gente, mas você não conta o que você fez. E também, às vezes, não sabe fazer diferente. Acho que por isso que você vê a história se repetindo toda novamente. Você não sabe fazer diferente. Você até tenta, você até acha formas, procura saber, mas no final das contas era o que você vivia e você não consegue fazer diferente. As pessoas não sabem mais o que é ter um relacionamento. Elas simplesmente cruzam os dedos e torcem. Ó, tomara que dessa vez não aconteça como da última, né? Eu espero, ela tem uma esperança, mas nada concreto, baseado em algo sólido. Ó, não vai mais acontecer porque eu já fiz isso para garantir que não vai acontecer. É só uma esperança, né? E não adianta você trabalhar com isso apenas. Então, vocês namoraram um ano esperando, bom, este vai ser diferente, desta vez vai ser diferente. Sim. Se casaram. Nos casamos. Mas nesse namoro, antes deles se casarem, nesse namoro foi baladas, saindo, não é? Sim. Como é que era? Nesse namoro a gente saía quase todos os dias, finais de semana, então tava sempre junto ali. Então eu tinha uma mania que eu parava de trabalhar, ficava num lugar, num churrasquinho, tomando cerveja, ela parava, tava sempre por ali. E só que depois que casou, a história mudou. Ricardo, vamos embora, Ricardo. Claro que não, tá cedo ainda. Mas se quiser ir pra casa, pode ir. Ah, claro, você vai ficar aqui, Vou. sem mim, bebendo. Vou. Você sabe que eu gosto de uma balada, que eu gosto de uma bebida. Meu, você já me conheceu assim. Ah, conheci, mas agora as coisas mudaram, tá? Agora a gente tem casa, a gente tem responsabilidades. A gente já conversou sobre isso, não vai querer me mudar agora, né? Eu não tô querendo te mudar, porque agora a gente é casado. A gente tem a nossa casa, a gente podia muito bem ficar só eu e você mais tempo. Ela casou pensando, mas agora... Eu vou ter uma casa, um marido e uma família. É engraçado que às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou fazer isso para ele gostar de mim, né? Só que ela não entende que depois ele vai querer que ela continue com aquilo, fazendo aquilo, tendo aquele comportamento. E ela não quer mais, porque ela estava usando aquele comportamento para ganhar, né? E aí foi o que você fez, você casou com ele, ganhei. Só que agora tem que... Agora eu tenho que cortar. Acabou. E aí que começaram os problemas, né? Que aí eu já não ia sair mais do trabalho e ficar na rua e cruzando com ele, porque ele trabalhava perto da minha casa. E a gente foi morar em um outro lugar e a gente não ia mais ficar. Eu não ia ficar mais sair do trabalho e ficar pela rua. Eu tinha que ir para casa, eu tinha uma responsabilidade dentro da minha casa. E aí ele queria ficar lá e eu não estava lá. E aí começavam os conflitos. Eu continuei.
Eu parava de trabalhar e continuei no churrasquinho. Na sua cabeça você devia estar pensando assim, isso é injusto, mas isso não é injusto. Né? Não foi Ela bem me conheceu isso. assim, ela sabe como eu sou, né? Ela me conheceu Falou aqui no isso churrasquinho. muitas vezes pra mim. Aham. Ela me conheceu E assim. você Você falava me o quê? conheceu assim. Eu falei, tudo bem, eu te conheci assim, mas as coisas agora mudaram. Nós casamos, nós temos uma casa, a gente tem responsabilidades. E aí ele achava que ele tinha que ter esse momento dele. E aí começavam os conflitos, porque eu ia falar e eu não sabia como falar. Então, uma vez você fala tranquilamente, a segunda vez você fala, a terceira vez você grita, a quarta vez você já começa a ficar estressado. E aquilo você vê que não vai dando resultado, vai virando uma bola de neve, que chega uma hora que a gente não consegue controlar. Você não tem controle do seu comportamento se você começar a ficar com muita raiva. Você fez algum barraco, Fernanda? Você chegou um dia a ir lá nesse barzinho e brigar com ele? Ou alguma coisa, alguma situação assim engraçada nessa época? Não. Não, eu nunca gostei desse tipo de coisa, por isso que até que eu não ia. Eu esperava ele chegar em casa para falar. Eu nunca gostei de barraco, acho horrível. E os homens, os seus amigos não falavam assim, vai voltar pra Patoa, não tem? Não, só uma vez que ela me ligou, falei pra ela, eu já tô subindo. Ela tá subindo? Eu falei, tô. Só que ela tava me esperando pra gente sair. E aí, nisso, eu parei no barzinho. Ela tava de carro, eu parei no barzinho e fiquei ali conversando com ele. Só que eu não vi a hora passar. Melhor que parece que é tudo brincadeira. Ah, né? brincadeira. Esse aqui cara não vale nada. Não, para. Não vale. Eu quero conversar contigo. Peraí. Você acabou o bar. Peraí. Segura a onda aí. Oi, amor, tudo bem? Tô chegando. Já. Tô na rua de casa já. Tá sim, ok. Até já. Aonde paramos? Paramos no frio. Então vamos lá, moleque. Vale nada. Então, por isso mesmo. Você falou assim, a minha fala é o quê? Falar da marca. Falou terceira? Primeiro você. Lógico, porque lembro que 3 vezes. Não nada, 3 vezes? Para. Você não vai não. Claro que não. Você acha que eu sou... Ih, Ricardo. É, lógico. Ei, eu acho que eu vi a Fernanda passando agora aí de carro, viu? Para. Até parece, acabei de falar com ela, minha mulher tá em casa. Sei lá, hein, meu. Quem avisa amigo é, hein? Sei lá, meu. Sei não, ele tá viajando, viu? Ela quieto. passou aqui agorinha. Quando falar pra tu assim, eu fica vi, quieto, caramba, desencana. Quando falar pra tu assim, vamos lá, vamos pro futebol. Então você tá chegando, não é, Ricardo? Faz 2 horas que você já tá chegando. A gente precisa conversar. Te espero em casa. Você esqueceu de falar que você estava subindo o copo, né? Mas Já tô na subindo. cabeça dele não passou a hora. Como eu estava esperando ele para sair, esse foi um dia. Eu estava esperando ele para a gente sair. Então eu deitei no sofá um pouquinho para descansar. De repente eu dormi. Quando eu olhei, passaram 2 horas e ele falou: tô subindo. Ele tá subindo aonde? Aconteceu alguma coisa. E eu saí realmente preocupada. Falei: alguma coisa aconteceu? Porque se ele estava na rua de casa e não chegou. Aí saí, olhei o portão aberto. Falei, alguma coisa aconteceu. E saí desesperada, né? Passei e não vi, porque eu não esperava que ele estivesse no bar ali, né? Aí quando eu passei na volta, eu falei, você já estava subindo. E acabei de subir, mas foi o suficiente para ele ficar com vergonha, porque eles estavam todos na calçada e eu passei com o carro e ele ficou morrendo de vergonha. Né? Estragou a noite, estragou os planos, né? E Ricardo, por que você gostava tanto de ficar com os amigos e não com a sua esposa? Eu me sentia alegre ali e ficava naquela, você tá ali bebendo, então tinha uma coisa que parece que trazia uma alegria, mas aquela alegria vinha só no momento ali. Acabou aquilo ali, acabou. Não tinha Mas em casa você não tinha essa alegria? Não é que não tinha essa alegria, ficava uma coisa meio que monótona. Às vezes ela queria conversar uns assuntos que não... Eu queria falar de despesa de casa, de compromisso, isso, aquilo, outro. Então não era uma coisa que lá no bar não tinha isso. Lá no bar ninguém... Uma criança, Fernanda. Casou com uma criança, Mas um eu fico, menino, né? às vezes, eu já comentei com a Cristiane, às vezes a gente está dirigindo pela cidade algumas horas da noite, vindo ou indo para algum lugar, e a gente passa nos lugares onde vê cada esquina tem um barzinho. E a maioria são homens, né, ali. E eu fico pensando, meu Deus, quantos maridos estão ali,
bebendo, essa hora da noite, a esposa em casa, e ele não tem senso algum do que ele está fazendo. Ele não tem senso, porque, de certa forma, é um egoísmo, né? Não estou dizendo que eles são 100% culpados, porque, às vezes, como você falou, não tem ambiente em casa. Ele está fugindo de uma situação. Mas, tampouco fugir é atitude de homem. O homem não pode fugir. Não é que ele é proibido de ter os momentos dele, mas se ele é casado, ele tem agora uma nova responsabilidade. Infelizmente, muitos homens não conseguem fazer a transição, né, do solteiro para o homem casado. E agora, na minha mente aqui, eu vi uma multidão de mulheres batendo, aplaudindo Pode o que curtir você acabou aí. de falar. Porque realmente, porque a mulher normalmente ela é mais assim responsável nesse sentido de família, de casa, de mãe, né? De saber, poxa, eu quero voltar para casa, meu lar, estar com meu marido, sentar com ele, conversar, compartilhar. E o homem acha isso tudo monótono, acha isso tudo assim, ó. Lá vem ela, DR agora, ai, despesas de casa, ai, o problema que o filho deu na escola. E não vê que isso é a vida dele também, isso faz parte da responsabilidade dele também. A vida não é só de alegrias, não é só de... né, momentos bons, você, seja no casamento, seja no trabalho, em qualquer lugar, você tem que lidar com o bom e com o ruim, né? E não adianta querer fugir das coisas Mas difíceis. às vezes a mulher, ela habilita o homem a fazer isso, né, Renato? Porque quando você vai tolerando, e eu imagino que você deve ter tolerado muito. 1 ano e meio. 1 ano e meio, você só brigava com ele, né? Você acha que... Às vezes ficava quieta, às vezes falava, mas eu só não conseguia achar uma forma de falar e ele me ouvir. A única coisa que eu nunca consegui. Não existia uma forma. Então, às vezes, não era gritando, não era sendo autoritária, mas tentando conversar ou tentando atrair de alguma forma, ou fazendo... A sensação que eu tinha é que eu falava outra língua. Porque eu falava as coisas, eu tentava falar e de jeito nenhum aquilo funcionava. A reação dele era qual? O que ele fazia? Ele falava de novo essa história, mas de novo você vem com essa história. Então, assim, não era uma coisa que acontecia todos os dias, mas pelo menos umas 2 vezes por mês acontecia. Então, tinha esses atritos. E aí ele ficava, então a gente vai se separar. Então eu vou embora. E eu ficava, então, mas a gente casou pra quê? Na verdade, o que o homem quer é que a mulher desista de reclamar. Ele quer, quando você falar para ela de novo... uma canseira, lá vem, né? ele dá um cansaço nela para ela entender o seguinte, ó, você não vai ganhar na discussão comigo. Então, ele espera que ela vá desistir, realmente, e aceitar aquela situação. Então, por isso que ele não quer nem mais discutir o assunto, que para ele já está resolvido na cabeça dele, né? Só que não está, e realmente não estava nada resolvido. Você não casou para aquilo. A mulher não cansa, exatamente. A mulher não cansa. Mas eu imagino que tantos dias no bar, ou tantas vezes no bar e horas, você chegava às vezes em casa meio tocado assim, não? Meio tocado não, chegava meio já tonto. Eu falava, bom, já tô tonto, vou chegar em casa, ela vai pegar e não vai falar nada. Tinha dia que ela não falava nada. Em compensação, no dia seguinte, quando eu levantava, era a primeira coisa que ela fazia. Às vezes, quando ela queria, às vezes, falar alguma coisa que eu fugia, o que ela fazia? Ela fazia uns tira-gosto, comprava uma cerveja, não, vem tomar aqui em casa, a gente vai batendo um papo. E ali já começava. Mas você também bebia bastante para ficar desse jeito, para chegar em casa e não ter que lidar com o problema? Com o problema? Você fazia isso? Porque... Se ela vê que eu estou assim alto, ela não vai querer conversar. Ela não vai querer conversar. Não tinha condições, né? Quantas vezes eu fui dormir, aí eu estava ali deitada, de repente chega, cheirando o álcool, e vira para o meu lado e começa a roncar e aquele cheiro de álcool. Tá de brincadeira com a minha cara, né, Ricardo? Como assim? Primeiro lugar, isso é hora de você chegar em casa. Em segundo, olha seu estado. Você tá bêbado de novo. Não vai começar isso outra vez, vai. Vou sim, porque eu tava aqui dormindo, sossegada na cama, e você chega aí bêbado, trombando em tudo. O que você quer? Agora nada, né? Vai dormir, mas boa noite. Falando sozinho. Fiquei falando.
Agora, essa questão da bebida começou a se tornar mais constante quer dizer, na parte do Ricardo. Como é para a mulher ver o marido nesse estado, assim, 1, 2, 3 vezes na semana, chegando em casa nesse estado? Como é para a mulher? O que a mulher pensa? O que ela teme? O que passa pela cabeça dela? É muito ruim, porque você tem aquela sensação de eu fui trocada, o bar é melhor do que eu, aquele monte de homem, final de tarde, cheirando suor, e a bebida é melhor do que eu não tenho nada em casa que atraia. E às vezes eu tentava trazer a culpa para mim. Mas eu sabia que muitas vezes não era minha culpa. E muitas vezes eu pensava em desistir. Eu falei, acho que não vai dar certo. Você falando sobre como uma mulher, uma esposa vê o seu marido dessa forma, quando você tentava passar isso para ele devia falar, não é nada disso, eu só quero... me divertir, ter meu tempo. Eu só quero ter um tempo, respirar. Quer dizer, o homem vê isso como uma forma de um alívio. Né? Ele não vê dessa forma. Ele não pensa assim, isso aqui está desvalorizando a minha mulher. Mas é uma forma egoísta, né? de olhar a situação. Ele só pensa nele, não está pensando nos filhos, não está pensando na esposa, não está pensando em ninguém, só nele. E é importante, você que está em casa, você é marido, ou seja você a mulher, que coloca um vício em primeiro lugar na sua vida, antes da sua esposa, antes do seu marido, você está sendo a definição do egoísmo. Ainda que você diga assim, mas eu não consigo parar, eu estou acostumado, há anos eu vivo esse estilo de vida, tá bom. Mas não quer dizer que você não possa buscar ajuda para você parar. Para você entender que a família, se ela de fato é primeira na sua vida, então você tem que fazer por onde? Para provar isso, para passar a segurança para o seu cônjuge, para a sua família. Então, ele ficava chato, ele ficava assim, insuportável. Até que houve um momento em que houve um incidente que você não aguentou mais. Como foi esse incidente, o que levou a ele? Foi na época da Copa, eu precisava voltar a trabalhar, porque eu trabalhava em shopping, então as lojas abriam depois dos jogos. E ele falou para mim que ele vinha assistir o jogo com a gente em casa e acabou ficando no trabalho. Não, mas a gente vai só comer uma carninha, vai só tomar uma cervejinha e eu já vou embora. Eu falei, então tá bom. Só que ele ultrapassou da conta, não sei se ele não tinha comido, o que aconteceu, e ele começou a me ligar e eu percebi na voz dele que ele já estava alterado. Eu falei, então você não precisa vir, eu já estou saindo, você pode ir direto para casa. Eu estava na casa da minha mãe. Aí eu falei para ele, você pode ir direto para casa. Só que o fato de eu ter falado para ele, não precisa vir até aqui, acho que ele ouviu assim, não te quero, você não venha, eu estou com vergonha. Eu acho que ele distorceu toda a história. Amor! Onde você vai? Vamos assistir o jogo com o pessoal. O jogo já acabou, Ricardo. E quem veio assistir o jogo com a gente já foi embora. Você tava? Ah, no churrasco com o pessoal, nada demais. Dá pra ver que não era nada demais. Olha o estado do que você tá. Tô bem, tô normal. Ah, tá super vai, entra aí, normal. vai. Eu não vou entrar, eu vou sair, eu preciso ir trabalhar. Não, você não vai não, dá a chave do carro. Dá licença, que eu vou trabalhar. Não vai não. Me larga, você tá me machucando. Me solta, você tá me machucando, Você não Ricardo. vai entrar não. Me solta, Ricardo. Chave do carro. Dá licença, Tu não tá vai. me machucando. Tu não vai. Chega, tá? Você já perdeu o controle. Você já passou de todos os limites, tá? Você perdeu o controle. Para! Tu me conheceu assim, eu não vou mudar. Ah, não vai mudar? Não vou, não. Então pra mim chega, tá? Eu não aguento mais isso, tá entendendo? Não aguento mais isso. Ô! Ô! Dá a chave do carro. E ali pra mim eu falei, eu acho que se dessa vez ele não me bateu, ele não me deu um tapa, ele não me deu soco, ele não puxou o cabelo, nada, ele não fez nada que me agredisse fisicamente, mas o fato dele não ouvir quando eu falava, eu preciso sair, eu vou trabalhar, me deixa, eu falei, ele já não estava mais consciente, eu falei, ele não tá vendo o que ele tá fazendo, não é possível, chegou num nível com a bebida, eu falei, acho que ele não sabe o que ele tá fazendo. E como ele falava pra mim que ele não ia abrir mão da bebida, eu falei, então chega, e foi ali que eu saí de casa. Ele ficou e eu saí de casa, peguei só algumas roupas e saí. Quer dizer, muito importante isso que você fez, porque você ali mostrou que você tinha um senso de limite. E, Ricardo, eu imagino que você não esperava
por esta atitude da Fernanda, quando ela disse, ó, chega e foi embora? Você não esperava por isso? Não, não esperava por isso. Achei que ela estava indo mais para dar um tempo, mas que no dia seguinte ela ia voltar. E não foi o que aconteceu. E você não ficou assim aliviado como você ficou da outra vez? Não. Por que não, dessa vez não? Porque você queria, era isso, ficar livre, não ter responsabilidade, marido. Qual foi a diferença dessa vez? Dessa vez eu vi que eu estava perdendo uma pessoa mais que especial para mim. E aí eu tive que parar e tomar uma decisão e ver o que eu queria. Se eu queria ficar no bar com meus amigos ou se eu queria ela de volta. Só que para mim querer ela de volta, eu tinha que abrir mão de algumas coisas que eu gostava. E foi fácil, difícil para você deixar a bebida, deixar os amigos? Para deixar a bebida, deixar os amigos, não foi tão difícil. O difícil foi conquistar a confiança dela. Porque eu tinha o hábito de omitir as coisas para ela, algumas coisas eu mentia. Então eu tinha esse problema com a mentira e a omissão de algumas coisas. Que às vezes eu achava que eu estava poupando ela e eu estava complicando mais a situação. Eu falava, não, se eu falar isso aqui para ela não vai fazer tanta diferença. Então eu vou falar só esse outro pontinho aqui que vai passar, não vai nem chatear ela e vai passar batido. E pelo contrário, ali no momento passava. Só que lá na frente, aquela omissão se transformava numa mentira, se transformava numa coisa maior. E ela não tinha essa confiança. Então foram quantos anos assim nessa vida para você de repente parar? Uns 15. Quase 20, né? Quase 20. Quase 20 E anos. é interessante que ele falou que não foi difícil. Exato. Como assim não foi difícil? Para muita gente é impossível. Como para você não foi difícil? Você não sentia vontade de beber? Os amigos não chamavam? Você não... Eu tive que fazer uma escolha. Eu acho que foi exatamente a escolha, Renato. Porque quanto mais valor você dá às suas escolhas, fica mais fácil, né? Então, por exemplo, se você tem ali os amigos e a bebida, ou a esposa. Ou você tem os amigos e a bebida e a esposa, tudo bem. Mas agora é ou um ou outro. E aí você começa, peraí, isso aqui é muito mais valioso que isso aqui. Aí você começa a entender o valor de cada um. É uma atitude racional, inteligente, não é difícil de entender. Mas para muitos é impossível de executar. É complicado, porque sempre você vai num lugar, aí tem um amigo bebendo, não, toma só um copinho. Não, eu parei. Não, parou nada, toma só um copinho. Aí chega, põe o copo ali na sua frente. Como você já tinha o hábito de beber direto, então você fica naquela. Eu pego o copo, não pego o copo. Não, se eu pegar o copo, aí eu vou ficar cheirando a cerveja, aí eu perco ela. Não vou. Mas é difícil para você fazer uma escolha, só que aí você tem que ver o que tem mais valor para você. O seu casamento ou a bebida. Ou os amigos, né? Porque os amigos, na verdade, não são amigos assim. Porque se fosse amigo, eu iria querer que você fosse feliz no seu casamento, tivesse sua família, né? E quando o amigo fica, não, fica mais um pouquinho, deixa lá. Não, toma aqui, não, tem que tomar. Quer dizer, que ele não quer o seu bem, não, na verdade. Só que nisso aí, entre entre eu parar de beber e a escolha dela, óbvio, eu escutei algumas palestras que eu assisti pela televisão, e aí nisso aí eu fui procurando me aprimorar. Você assistia nossos programas na televisão? Eu assisti. Aí várias você vezes. Nunca se identificou com aqueles que levavam cachorros? A gente soltava os cachorros? A gente soltava os cachorros. Eu me identifiquei com um dia, o que o Renato falou um dia. Na televisão, estava tendo um rapaz, acho que ligou e perguntou, e o Renato soltou os cachorros. Eu falei, nossa,
Ainda bem que eu não liguei lá para perguntar nada disso. Você viu como os cachorros funcionam? A gente tem que soltar mais, né? Tem que soltar mais cachorro. Nesse intervalo, que ela estava longe, então eu comecei a prestar mais atenção nas palestras. Porque antes eu via aqui na televisão e falei, não, esse negócio aí não funciona muito não. Ainda mais para mim, isso aí não resolve muito não. Mas foi ali que me ajudou muito. Muitas coisas serviu como ponto de partida para mim. Fernanda, vocês ficaram separados quanto tempo? Quase 2 meses. A gente chegou a ficar próximo de 2 meses. E aí você voltou para casa? Isso, aí ele começou todo aquele processo de conquista de novo. Então, eu saía para trabalhar, por coincidência ele estava no caminho, aí eu estava saindo do trabalho, por coincidência ele estava passando ali perto, você quer uma carona? Aí eu ia para a academia, ele ia atrás, olha, hoje você vai, como que você vai? Não, não precisa ir de carro, vamos comigo, eu te levo, porque eu estou indo exatamente para aquele lugar. Então, ele começou ali de novo, e cada vez que ele tocava no assunto, eu falava para ele, se você começar nesse assunto de novo, eu não venho mais com você. Eu não quero mais. O assunto de voltar. Eu tomei a minha decisão, exatamente. Porque eu sabia que ele estava tentando me reconquistar, mas eu tinha colocado um basta. Eu falei, para mim chega. Eu falava para ele, eu não falo em separação, mas o dia que eu sair é uma vez só. Eu não vou ficar vai e volta, porque acho que não precisa mais disso. A gente não tem mais idade para ficar nesse tipo de joguinho. Ele começou a ir atrás e foi em torno de uns 2 meses, mais ou menos. É importante falar, Renato, às vezes as pessoas ficam querendo assim, que o problema se resolva na base da briga, da discussão, dos xingamentos e tal, do barraco, né? E, às vezes, você tem uma situação em que você realmente tem que se retirar. Tem que tomar uma atitude. Porque a outra não está... No caso aqui, o Ricardo não queria ouvir, não queria mudar, ele já tinha decidido, não, vai ser assim, você vai ter que... E ela já estava há 1 ano e quantos meses? 1 ano e meio? Você estava 1 ano e meio pedindo para ele mudar? Sim, 1 ano e meio. 1 ano e meio pedindo para ele mudar e ele nunca muda. Quando ela saiu, ela colocou ele numa posição em que ele começou a assistir os programas, né? Começou a identificar o que era mais importante. Na verdade, a gente fala muito sobre se valorizar, que a pessoa tem que se valorizar. Quando você se retirou de casa, você se valorizou. Sim. Você se colocou acima da bebida, acima dos amigos e disse para ele em outras palavras, se você me quiser, você vai ter que desistir dessas 2 coisas. Então, ali você se valorizou. Foi uma coisa contrária do que você queria, na verdade. Você não queria perder um 2º casamento, não é? Sim. Mas você teve que tomar uma atitude corajosa. E foi o que fez o Ricardo virar homem, digamos assim, né? Ou pelo menos querer. Acordar para a vida. Exatamente. Aí você voltou para casa 2 meses, ele te convenceu que ele estava mudando ou tinha mudado, é isso? Na verdade, eu resolvi dar uma chance, porque eu só ia saber se ele realmente tinha mudado e se eu poderia voltar a confiar nele no momento que a gente estivesse junto. Eu falei para ele, não cabe mais bebida no casamento. Ali eu já tinha amadurecido, eu tinha lido o livro do Casamento Blindado e eu sabia que eu precisava pôr algumas condições que dali para frente não podia passar. Era um limite que ele tinha para chegar. E se ele realmente queria, então ele ia ter que seguir aquilo. E ele conseguiu fazer essa mudança sozinho, antes de vir às palestras, mudou parcialmente? Como que foi realmente essa reconquista? A bebida ele realmente parou. Depois daquele dia ele nunca mais bebeu. Isso já tem 2 anos e meio, mais ou menos. Ele nunca mais bebeu. E a questão de mentiras, ali já não precisava mais mentir, porque ele falava para mim, ou ele saía do trabalho, já voltava para casa. A nossa convivência ali foi mudando. Então, eu sempre fui muito autoritária em relação às coisas de casa. Eu queria muito daquele jeito. E ele rebatia por conta de não querer aceitar. E normalmente as brigas começavam por conta no dia que eu escolhi o dia errado de conversar, que era o dia que ele estava alcoolizado. Então, já não tinha mais esse problema. Então, mas ainda tinha o problema da questão de você ser autoritária. Sim. Quer dizer, resolveu o problema da bebida, das mentiras, mas você ainda tinha um comportamento que gerava um outro comportamento dele. Isso. Eu sempre tomei conta de tudo por conta dele não ter a participação dentro de casa. Só que aquilo eu fui anulando ele. Ele não tinha mais voz ativa.
Então, eu queria deixar para ele fazer, mas eu não sabia como. Porque eu sempre fui muito à frente e ele muito lá atrás. Você, Fernanda, pediu para ele largar os amigos dele, onde ele tinha um certo respeitozinho lá, porque ele bebia com todo mundo, falava tinha as mesmas conversas, para ficar com você. Aí, quando ele está com você agora, ele largou os amigos, né? Agora, não há respeito. Ele é anulado, né? Exatamente. E aí, claro, isso gera vários problemas, porque vocês logo encontraram as nossas palestras e resolveram isso, mas muita gente mantém isso por um tempo, porque você aguenta a anulação por um tempo, mas chega uma hora que derrama. Você se sente inútil, desnecessário. Aí que vem as traições, muitas vezes, porque aí tem uma outra pessoa que respeita, uma outra pessoa que valoriza a sua opinião. Né? Então, as pessoas que estão em casa devem analisar isso, prestar atenção nisso. Porque você pode estar conseguindo o que você quer. Não, eu que mando aqui, meu marido tem que fazer do meu jeito. É assim hoje a sociedade, não tem mais essa coisa de homem e mulher, nós somos, né, tudo é igual, não tem essa coisa. Só que aí você está, talvez, anulando seu marido, desrespeitando ele como homem, como marido, e sem querer, está ali casando, né? Vocês estão mantendo uma relação com banana, porque ele começa a ser um banana do seu lado. Aí você fica, eu quero que ele tome iniciativa, mas você não deixa ele tomar, né? Quando vocês chegaram às nossas palestras, vocês vieram juntos ou alguém veio primeiro? Foram juntos? Nós viemos juntos. Vieram juntos. O que vocês estavam buscando na altura, quando vocês começaram a vir às palestras? Qual era o estado do casamento de vocês? Ainda estava meio turbulento ainda. Ainda tinha tinha muitos pontos para ser mudado. A gente estava assim, a princípio nós estávamos numa fase que tá tudo bem. Mas se bater um vento, a poeira levanta. Então, eu falei para ele assim, eu já tinha lido o livro, a gente já tinha visto alguns programas na TV. Eu falei para ele, eu acho que tá na hora de realmente a gente colocar um ponto final, mesmo casados, e vamos começar uma vida nova. Vamos procurar realmente o que está sendo útil para tantas pessoas. Vamos abrir mão daquilo que a gente já sabe e procurar saber se a gente está acertando ou se a gente está errando. Mas você reclamava que ele não tomava iniciativa? Sim. Todo dia. Mas é interessante, porque muita mulher faz isso, é muito comum. A mulher autoritária, ela não imagina que ela está anulando o marido. Toda vez que ele dá uma opinião, ele fala, não, eu quero do meu jeito. Ela está fazendo ele ser essa pessoa que não toma iniciativa. E se o homem fala para ela que ela está sendo autoritária, que as coisas têm que ser do jeito dela, ela nunca aceita. Ela fala que não, é você que está deixando de fazer. Fica sempre ali, não. Porque se eu não faço, você não vai fazer. Se eu ficar esperando por você não vai ser nunca feito. Vai acontecer. Né? Então joga de volta na cara. Joga. E aí ficava nesse vai e vem. Falei, chega, põe um ponto, vamos começar tudo de novo. Vamos tentar realmente agora uma coisa diferente. Descobrir um casamento, o que é um casamento? Porque a verdade é que os dois casamentos, né, anteriores de vocês, né, um de cada, não aconteceram de fato. Vocês nunca descobriram. Você foi casado pelas razões erradas, você também. E vocês nunca se tornaram um com a outra pessoa. Exatamente. E aqui estavam se tentando pela segunda vez. E também não tinham se tornado um ainda. Marido e mulher no sentido pleno da palavra. Então, vocês tinham que buscar isso, porque mesmo a mudança de deixar de beber, deixar de mentir, era algo frágil, era algo bom. Até quando ele vai aguentar, né, não beber? Até quando ele vai ser verdadeiro comigo? Então, vamos resolver isso de uma vez por todas. Então, vocês vieram com essa decisão às palestras. O que aconteceu quando vocês chegaram? Eu não sei quais expectativas vocês tinham, se foi o que vocês esperavam, foi diferente do que vocês esperavam. O que aconteceu? Quando nós chegamos na palestra, nós pegamos um casal que tinha acontecido a mesma história. Então, nós nos identificamos com um casal que estava ali no dia que a gente foi. E ali falou, não tem jeito. Se eles estão ali e tiveram a mudança e estavam no mesmo estado que a gente está, então tem jeito, mas tem que aplicar. A gente sabia que a gente ia precisar buscar durante um bom tempo até que realmente a gente aprendesse o que era, porque a gente sabe que não é mágica.
olha, eles chegaram aqui de tal forma, mas eles tinham 1 ano que eles participavam das palestras, então eu falei, a gente vai precisar ir atrás, está disposto? Tá, foi melhor do que a gente imaginava, eu não esperava realmente tudo o que eu ouvi, eu me reconheci em muitas situações, ali eu comecei a ver que eu tinha muita coisa errada, não era mais ele, porque a mudança que eu queria dele, eu falava tanto que ele tinha que fazer, ele mudou primeiro por mim. Eu falei, agora é minha vez de retribuir, eu também preciso mudar. Eu também estou fazendo muita coisa errada ainda. E ali eu comecei a trabalhar. E isso tem 1 ano e meio que eu vou vendo coisas sempre que tem coisinhas ainda que precisa mudar e que eu preciso fazer para me tornar uma mulher, uma esposa melhor para ele. Enquanto mulher, enquanto dona de casa, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto uma amiga que de repente ele precisa. Hoje ele não precisa mais sentar com os amigos dele e desabafar qualquer coisa. Ele sabe que se ele chegar e contar para mim, que eu não vou mais criticar. Nossa, tal coisa você fez assim, ó, tá vendo, eu não te falei. Às vezes até dava vontade no começo de jogar aquilo na cara dele. Eu falei, não, mas eu não posso. E hoje, quando a gente olha de tudo isso que trouxe pra gente, de tudo que a terapia tem trazido pra gente, dos livros, de tudo que a gente aprende, do que cada coisinha que a gente colhe, hoje ele vê muito mais mudanças em mim. Eu não vejo tanto que eu mudei, mas ele fala pra mim o quanto eu mudei. Às vezes, do nada, a gente tá assistindo televisão, é uma janta diferente que eu sei que ele gosta e eu fiz sem ele pedir, que ele fala, você já percebeu o quanto você mudou? Quanto você parou de reclamar e quando você faz as coisas com mais carinho? Então a gente entendeu que realmente o casamento, você não casa para a pessoa te fazer feliz, você casa para fazer o outro feliz. E o outro casando para te fazer feliz, as coisas vão se encaixando. Vira uma boa né? competição, né? Uma Sim. competição de agradar um ao outro, que é um casamento de fato. E você, Ricardo, mudou em quê? Você melhorou? Você se viu melhorando como homem, como marido nesse período? Eu mesmo não via mudança em mim. Ela fala as mudanças, mas eu vejo assim que eu estou fazendo o meu papel hoje em dia como marido, como homem. Eu procuro mais, que nem tenho até a reunião do Intelemem uma vez por mês, então eu procuro colocar em prática o que eu aprendo ali, em casa. Hoje, quando eu penso em alguma coisa, ele já resolveu, ele já fez. Hoje eu não preciso mais cobrar dele. Tal coisa é seu papel, isso você precisa fazer. Hoje ele já faz mais. A forma de falar, ele às vezes, como ele era muito chato e falava às vezes de forma agressiva. Às vezes não era nem que ele queria me agredir, mas o tom de voz dele mudou. Ele passou a ser um pouco mais delicado, um pouco mais cuidadoso na hora de falar. É porque essa transformação que acontece quando as pessoas vêm nas palestras é bem diferente da transformação que acontece quando elas leem um livro. O livro dá uma luz. Então é assim que funciona, né? Mas quando você vem nas palestras, você começa a mudar como pessoa por dentro. Por dentro, você muda. E é uma coisa tão natural, porque não é uma vez que vem na palestra que tudo vai mudar, né? Vocês estão vindo há 1 ano e meio. 1 ano e meio. E toda quinta-feira, né? Toda semana, você vindo fielmente, aquela mudança vai se tornando algo tão natural que você não está mais forçando, né? Você se esforçando para ser carinhosa, se esforçando para tomar uma iniciativa. Você acaba tomando porque você virou aquela pessoa, você mudou, né? De dentro para fora, não é mais aquela coisa, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assim, né? E outra coisa que eu vejo assim, que é interessante falar, você errava, mas o seu erro, você não via o seu erro, você não enxergava o seu erro. E às vezes as pessoas pensam que o erro no casamento é a traição, é a mentira, é a bebida, né, o vício. Ela vê o erro que é bem estampado, né, na cara de todo mundo. E ela não vê o erro que ela comete, que também, às vezes, é tão ruim quanto esses. Ou que provoca os outros maiores, né, os mais visíveis. É. E, além disso, a gente percebe que vocês são bem diferentes em termos de personalidades, né? Vocês são pessoas bem diferentes. E essas diferenças antes irritavam, vocês aprenderam a admirar mais essas diferenças, lidar melhor com essas diferenças? Como que está hoje? Sim, acho que hoje a gente já não fica mais se apegando nessas coisas pequenas, porque às vezes um costume, um hábito,
tudo é quando você não está ali naquele entrosamento, passa a ser um motivo para você querer brigar ou para cobrar do outro alguma coisa, às vezes até para esconder uma coisa que você deveria estar fazendo. E hoje, dentro do nosso casamento, a gente não fica mais um procurando um erro no outro. Mesmo porque se hoje ele vê uma coisa errada em mim, ele vai falar, eu aceito de forma diferente, da mesma forma que ele. Bom, então hoje vocês estão não somente de volta, mas estão bem. Sim. E sabem pela primeira vez o que é um casamento. Exatamente. De fato, né? Hoje em dia nós temos um casamento. Hoje nós temos. Mas eu acho que ele estava brincando de casinha. E você sente falta do bar e dos amigos, Ricardo? Não. Hoje em dia eu não sinto mais falta do bar e dos amigos, não. Eu sinto falta quando estou longe dela, que às vezes ficar muito tempo longe um do outro, que nem hoje em dia a gente tenta conciliar as folgas juntos, né? Para estar fazendo, porque se eu fico em casa sozinho, eu fico deslocado. Se ela fica em casa sozinha, ela fica meio que deslocada. Se ela fica em casa sozinha, ela liga, pelo menos umas 500 vezes. Mas e aí, você já tá vindo? Não, mas então você não demora. Então tá, tô esperando. Então fica sempre um... É gostoso ficar juntos hoje. Hoje em dia é gostoso ficar junto. Ok. E isso resume o trabalho, o fruto deste trabalho que nós fazemos presencialmente, as palestras para casais e solteiros. É ensinar os casais a gostarem de ficar juntos. Tá bom? Muito obrigado, parabéns, continuem assim. Fernando e o Ricardo estão em paz e resolveram muitos problemas que os acompanhavam desde o primeiro relacionamento que tiveram. Foi nas palestras que eles descobriram que é possível sim mudar. E como fazer para melhorar, para vencer os traumas do passado, para deixar essa bagagem lá para trás, anulando o passado, mudando o presente e fazendo com que o futuro seja diferente. Eles aprenderam com os erros e começaram a agir de forma certa para não errar mais. Você também pode ter essa chance e começar nessa quinta-feira mesmo. Escolha o melhor horário. Pode ser às 10 da manhã ou às 8 horas da noite, onde a Cris e o Renato estarão nesses horários. Eu vou estar com a Cíntia na palestra das 3 horas da tarde. Nós esperamos por você lá. O endereço é a Avenida Celso Garcia, 605, a 5 minutos, na Marginal Tietê. É tudo gratuito, com amplo estacionamento e creche para seus filhos pequenos. Mas chegue cedo. As portas fecham 5 minutos antes, sem exceção. O recomeço é necessário para todos aqueles que desejam encontrar a felicidade amorosa. Há muitos casais que precisam salvar a relação, viúvos que necessitam superar a perda, divorciados que querem aprender a amar de novo e solteiros que buscam encontrar um parceiro. Mas para conquistar a verdadeira felicidade é preciso, antes de tudo, transformar a si mesmo. Palestra As 7 Fases da Reconstrução do Eu. Será a oportunidade de casais e solteiros aprenderem todos os segredos do sucesso conjugal. As 7 Fases da Reconstrução do Eu. Nesta quinta-feira, na Terapia do Amor, às 10, às 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada e o estacionamento são gratuitos. Obrigada, alunos. Até lá. Tchau, tchau. Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada. Perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com as próprias mãos. Ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por sua vida. Para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão, Namoro Blindado é leitura obrigatória. Abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado, o manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar.
Adquira já o seu nas principais livrarias do país. Mais informações, acesse namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.